Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte desta impressionante entrevista da Priscila. Aqui ela responde as nossas perguntas e no final dá um recado de importância fundamental. Assista até o fim. Se você ainda não assistiu a primeira parte ou a segunda parte, não tem problema. É só acessar os links que estão disponíveis aqui em cima e também na descrição do vídeo. Bom proveito! Eu queria saber o que aconteceu visualmente, sensorialmente, segundo as palavras dele, quando ele passou a escutar a sua oração. Mudou a luz, mudou o cheiro, mudou o lodo, alguma coisa, veio alguém falar com ele, ele foi para algum outro lugar. O que ele contou? Ele contou que ele continuou no escuro mesmo e ele só parou a audição dele do lugar onde ele estava e ele começou a ouvir a minha voz orando, pedindo por ele, minha oração inteira ele ouviu. E nesse momento onde ele estava, que o coração dele se dilacerava, que ele se rasgava por dentro de ouvir o meu pedido para Deus. Ele não viu nenhuma luz, nada, ficou tudo no escuro, a mesma coisa. Ele só ouviu, ele passou a ouvir somente a minha voz, o meu choro, cada lágrima. Ele falou que sentia, que era como se ele sentia cada lágrima que eu soltava. E aí, o que aconteceu? Ele acordou? Ele falou para mim que ele voltou pro corpo, ele começou a sentir muita dor, ele voltou, foi muito rápido, ele simplesmente foi sugado de novo, mudou de lugar e voltou pro corpo dele. Ele começou a sentir muita dor, muita dor, muita dor, só que ele respirou, ele com muita dor, ele viu que ele estava dentro do corpo dele de novo e que ele queria já tirar o tubo, ele queria se mexer, ele queria falar, ele queria contar, porque ele queria aquela experiência que ele tinha vivido ali, né, naquele momento. Ele queria externar de alguma maneira, né, mas ele não conseguia nem falar. Ele se mexia. Com o intuito de eu entender o processo, eu pergunto o seguinte, a gente ouviu falar, teve algumas entrevistas em que a pessoa comenta que quando ela mudou o pensamento dela, algo mudou na situação que ela estava vivendo naquele instante. No seu caso, por enquanto eu sei que o seu pai escutou a sua oração. Naquele momento, conforme ele te falou depois, ele já mudou, já teve algum pensamento diferente no momento em que ele passou a escutar a sua oração? Depois que ele voltou, né? A vida dele passou a ser diferente depois que ele voltou. A consciência dele voltou diferente. Então, a gente poderia dizer, por essa lógica que você está me contando, que ele não voltou porque houve um mérito em função de uma mudança dele, e sim por causa do seu pedido. Sim, sim. Eu acredito, Carlos, que ali naquele momento em que ele ouviu a minha oração, ele mesmo dizendo que se dilacerou, eu acredito que Deus viu no coração dele que ele se arrependeu, ali no local onde ele estava. Só que houve mudança, claro, que a gente só perceptível depois que ele voltou para o corpo, depois que ele retornou, né, no dia a dia dele ali. Você falou do lodo, do cheiro, e que havia milhares de pessoas, o que me faz pensar o seguinte, que eles sentia algo similar a um olfato e tinha algo similar à audição, mas você comentou que ele não enxergava nada. Isso, exato. Ele não enxergava nada porque ele falou que é como se fosse uma caixa fechada. Só que parecia uma caverna porque ecoava as vozes das outras pessoas, das milhares de pessoas que estavam ali. Elas ecoavam, tinha um eco muito forte de tristeza, dor, sofrimento, lamento. E por isso que ele falou tipo o fundo de uma caverna, como se eu tivesse preso dentro de uma caixa. Foi assim que ele falou. Você disse que você se sentiu num certo momento que você estava sendo
cobrada espiritualmente a compartilhar tudo isso. Você poderia me explicar um pouco melhor isso? Desde que eu passei aquela situação que eu era criança, que é um pontinho de luz lá e tudo mais, Carlos, eu sinto que eu tenho uma sensibilidade diferente das outras pessoas. Eu não sei explicar, é como se eu soubesse de algumas coisas antes delas acontecerem. É como se me fosse mostrado e através de sonhos alguém fala comigo. Alguém me mostra o que quer, alguém dentro de mim. Eu não sei te explicar com uma precisão, mas vem uma coisa de dentro de mim me cobrando, me falando o que eu devo fazer, o que eu devo, quem eu devo ajudar, o que eu devo. É inexplicável, não consigo com palavras. É como se uma voz falasse dentro da sua cabeça? Sim, exatamente. Uma voz dentro da minha cabeça. Essa voz é masculina ou feminina? É masculina. E você se sente acolhida por essa voz? Sim, completamente. Completamente. Essa voz você escuta desde aquela primeira experiência, quando você teve febre aos 7 anos de idade? Sim. Ela que me guia, ela que me dirige. Com o tempo eu aprendi a dar mais atenção, inclusive, a essa voz. Porque eu achava também que era como se fosse, eu pensava, é só um sexto sentido. Mas não é um sexto sentido, é realmente é algo que está dentro de mim, que fala comigo e que eu tenho acesso, que eu percebo que outras pessoas não têm isso. E foi essa voz que falou, é hora de você voltar, quando você tinha 7 anos. Sim. E me explica melhor o que ela falou para você nessa vez agora, que fez com que você resolvesse compartilhar a história. Então, na verdade, eu estou sendo cobrada há mais de 1 ano para falar no canal. Só que foi muito difícil eu aceitar esse chamado, assim, porque eu estou expondo uma dor muito grande da minha vida, né, para o mundo inteiro, né, porque seu canal alcança muitas pessoas. E começou com realmente, como eu assisto todos os seus vídeos do seu canal, começou uma cobrança dentro de mim. Se você falar a sua história, você vai salvar pessoas. Aí falava dentro de mim, se você falar a sua história, vai chegar a pessoas que precisam ouvir isso, que precisam acordar. E aí eu não, eu tenho vergonha, eu não vou falar. E dentro de mim, eu com essa voz, né, nesse 1 ano, eu não tenho coragem, não vou falar. E aí eu comecei a me ver em sonhos falando no seu canal. Então o negócio começou a ser mais aberto, assim, né? E aí eu comecei a falar, não, é uma cobrança que vem assim, que fica toda hora, né? Você tem que falar, você tem que ajudar outras pessoas, você tem, porque realmente o meu relato, né, ajuda pais a abrirem os olhos, a prestar atenção em seus filhos quando relatarem qualquer tipo de coisa, principalmente nos dias de hoje que nós estamos passando, né? Tantos problemas relacionados a esse tema, principalmente com bebês, que eu fico apavorada, né, com o tamanho da maldade que o mundo, como tem crescido no mundo. E também serve como alerta aos pais, para eles ficarem atentos a qualquer detalhe que a criança falar, porque geralmente vem através de um pesadelo, um desenho. A criança pode fazer um desenho que ela represente algo ruim, ou a criança fica quieta demais, ou muito chorona, ou não quer ter contato com aquela pessoa, né? E infelizmente, Carlos, porque eu fiz um estudo disso, a maior parte das crianças que sofrem abuso é alguém de dentro da família.
Pode ser algum tio mais longe, um parente, é raro ser um amigo ou um vizinho, mas sempre é alguém próximo, alguém que está ali, que observa, que tem contato com essa criança, sabe? E como professora também, eu infelizmente consegui diferenciar algumas situações em que eu pude ver o descuido, entendeu? E é muito triste que o meu relato realmente chegue a muitas pessoas e que essas pessoas compartilhem com outras, porque eu sinto que se eu tivesse recebido algum tipo de informação nesse sentido naquela época, eu não teria sofrido tanto ou passado tantos anos sendo abusada da forma como eu fui. Você diz que, inclusive, nos sonhos você percebia uma situação em que você já estava falando com o canal. Sim, certo. Agora você está dando essa entrevista. De alguma forma você reconhece essa situação como já tendo ocorrido? Sim, reconheço. Carlos, é tão difícil explicar isso. Eu já passei por essa situação, eu já falei com você. Eu tô me sentindo, inclusive, super confortável, como se fosse uma quarta vez que a gente tivesse falado, porque realmente é algo que eu tinha que fazer. E eu via nesse cenário, dessa forma como está acontecendo aqui agora. E está se tornando realidade. Eu, pelo menos, dei ouvido ao meu chamado, né? Coloquei para fora tudo aquilo que realmente aconteceu, que é a minha história. E espero ajudar o máximo de pessoas possíveis a se livrar de situações assim, ruins como eu passei. Eu quis fazer essa pergunta porque é um imenso quebra-cabeças a gente entender o que é existir, o que é estarmos aqui. Então, quando você falou que já, inclusive, sonhava com isso, eu com cabeça de físico, logo quis saber, mas e o que está acontecendo corresponde? Qual a relação que existe entre o sonho e essa realidade? Eu queria te fazer uma outra pergunta. Priscila, algumas pessoas comentam que elas sentem que, de alguma forma, a experiência que elas viveram tinha um sentido como se fosse uma missão, ou algo que elas tinham já assumido que fariam antes de vir para cá. A sua situação é muito complexa, é muito singular. Mas eu pergunto se, de alguma forma, você sentia que havia algum propósito de você levar essa mensagem para as pessoas por tudo que você passou. De que forma você vê isso? Inicialmente, eu não entendia, né, por que tinha acontecido aquilo comigo. E depois, com o tempo, e realmente depois da EQM do meu pai, eu comecei a compreender porque essa voz falou para mim, né, que era necessário que eu passasse por aquela situação para que eu pudesse ajudar outras pessoas nesse sentido. E também porque eu perguntava assim para essa voz, mas nossa, mas logo comigo, não podia ser com outra pessoa, não podia ser, não, porque eu rebato assim muito com essa coisa interna que eu tenho, né? E aí a voz falou para mim o seguinte: poderia ter sido pior. Você foi como se eu tivesse sido arrancada disso há um tempo antes de acontecer coisa pior. Então, com certeza, isso tinha que acontecer para que eu acredito como prova para mim de que a minha essência é boa, né, de que eu realmente, independente do que as pessoas possam vir a fazer comigo, eu tenho uma essência dentro de mim, que ela é boa e ela permanece boa,
apesar, né, da raiva do momento ali, e eu consigo oferecer, dar esse perdão à pessoa, como Jesus, quando esteve aqui, como ele falou, como ele fez, eu sigo esse exemplo. E tinha que passar mesmo, era algo que eu tinha que passar, não tinha como fugir dessa situação. Já foi me falado isso mentalmente. Isso, de uma certa forma, te ajuda a superar todo o processo. Sim. Ajuda a superar, me ajudou a ser mais forte, me ajudou a ter um olhar diferente para as crianças. Não escolhi a minha profissão à toa, né? Foi para também ajudar onde eu pudesse estar a ter esse olhar diferenciado para esse tipo de problema. Como eu falei, eu já descobri alguns casos em instituições que eu dei aula, e é muito triste, né? Mas é como se eu fosse um anjo da guarda dessas pessoas. E quando muitas pessoas que eu conto a minha história, porque eu já contei para outras pessoas, elas se emocionam, e elas às vezes, muitas vezes, infelizmente também passaram pelo que eu passei, e elas acabam confessando para mim, me contando, me dando um abraço, e se sentindo mais forte, e se sentindo mais acolhida. Porque, na realidade, quando a gente passa por uma situação dessa, é tão ruim, mas é tão ruim que a gente pensa, meu Deus, o que eu fiz, né, para merecer isso, né, de tanta coisa errada que existe no mundo. Eu acho que essa é a pior de todas, porque pega a criança lá do início, né, e isso se leva como se fosse um problema para a vida inteira, né, causa um trauma. Então, é uma situação muito especial, que é pouco falada em vários lugares e que infelizmente tem acontecido muito, tem só sido noticiado como se fosse algo corriqueiro que tem acontecido com várias crianças, e ninguém tem feito nada em relação a isso, infelizmente. Essa voz fala alguma coisa a mais? Tipo, próximo passo? Olha, eu sempre tive vontade, né, de abrir uma instituição para cuidar desse tipo de criança que sofreu esse tipo de sofrimento. Só que é um próximo passo, sim, e principalmente porque, como psicopedagoga, eu trabalhava com autistas e tive um filho autista. Então, eu passei por uma realidade assim que você não faz ideia, porque eu chorei muito no começo e passei por todas as fases de negação, luto e aceitação com esse filho, porque faculdade nenhuma, universidade, pós-graduação, nada explica a realidade de uma mãe com uma criança autista diariamente. Então, são duas coisas referentes à infância que eu, né, carrego comigo, e que eu me sinto, na verdade, escolhida para poder ajudar, ofertar ajuda, apoio, acolhimento às pessoas que tenham passado por isso. Porque é muito fácil você estudar sobre o assunto. Você ter um diploma lá, sou terapeuta do assunto, mas passar o dia a dia, sabe, a dor, aquela situação, assim, a madrugada, é de manhã, é só quem tem a experiência realmente que pode falar. E essa voz alertou você que você teria uma situação especial para cuidar como filho? Sim. Só que não, eu sabia que eu ia ter um menino. Eu sempre soube, desde criança, que eu teria um casal de filhos e que eu teria uma menina e um menino. Eu só não esperava que fosse com pais diferentes, né? Mas sim, que eu teria uma situação especial na minha vida. Eu sabia, eu sentia isso já. Já foi me falado, isso eu lembro, eu consigo me lembrar. Que talvez haja uma missão com relação a esse filho também. Exatamente. Uma missão muito grande.
Então, quer dizer, não passou a ser só com as crianças que sofrem abuso sexual, mas também com as crianças autistas que têm problemas diversos, né? Que o espectro ele é muito amplo eu nos próximos anos pretendo desenvolver alguma coisa relacionada a isso, né? Para poder ter êxito nisso que eu quero, mas dentro do meu caminho, onde eu vou, onde eu cruzo com alguém, se alguém me fala qualquer coisa, eu compartilho a minha experiência e tento ajudar a pessoa da melhor maneira possível. E eu acredito também que a espiritualidade, ela coloca pessoas no meu caminho que precisam desse tipo de ajuda já direcionada para que eu possa ajudá-las. Então, assim, a espiritualidade ela funciona de uma forma muito conectada, tá tudo conectado, né? Foi meio que uma surpresa para mim saber dessa voz que você escuta e que, na verdade, muita gente que passa por experiência de quase morte escuta. E você passou por uma experiência breve, aos 7 anos de idade, coisa que eu nem sabia antes dessa gravação nossa. E eu pergunto, por que você nunca comentou sobre essa voz que você escutava? Então, na verdade, é difícil falar, porque as pessoas acham que a gente é louca, né? Você tá, como que você ouve uma voz que fala o que você tem que fazer? Mas isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Sim, mas se eu parar para falar com qualquer um, assim, aleatoriamente sobre esse assunto, as pessoas vão achar que eu sou louca. Nossa, ela é louca, ela precisa de tratamento. Priscila, eu costumo perguntar uma mensagem final, porque eu sempre imagino que quem passou por essas experiências tem uma visão diferente do mundo e que é legal para nós que não passamos por essas experiências com uma realidade extrafísica, nós não temos essa informação extra que vocês têm. O seu caso é muito especial, então eu queria que você olhasse mentalmente nos olhos das pessoas que a sua mensagem pode ajudar e deixasse essa mensagem final. Olhe nos olhos dessas pessoas e deixe o seu recado final. Eu quero deixar 2 recados. Primeiro, aos pais. Se você é pai, você tem um filho, uma filha, e você ouvir ou ver qualquer atitude diferente da criança, do seu filho, relatando qualquer tipo, né, de situação diferente que ele vive habitualmente, é um alerta. Abra os olhos, dê atenção a essa criança, dê validação à palavra dessa criança, né? Porque a maioria dos pais, infelizmente, faz de conta que não aconteceu nada ou que é coisa da cabeça da criança, e isso prejudica para o resto da vida. Infelizmente, é um dano que a pessoa leva para a vida adulta, leva para sempre. Por mais que haja o perdão, a superação, como houve no meu caso, é para sempre. É um problema, é uma coisa que fica ali de insegurança. Então, olhem pelos seus filhos, pelos seus netos, sobrinhos, tomem conta, fiquem atentos a qualquer tipo de movimentação de quem quer que seja. Eu acho que a gente não deve confiar em ninguém, né, nesse ponto. E o meu segundo recado é para você que está ouvindo o meu vídeo agora, que está sabendo a dor que eu passei, e se você já fez ou já sentiu atração por alguma criança, presta muita atenção em cada coisa que eu relatei aqui, porque realmente para um lugar bom você não vai. Se você tem a oportunidade de ouvir esse vídeo, se arrepender realmente, pedir perdão a Deus pelo que você fez ou pelo que você está fazendo, o faça e mude o seu comportamento, mude a sua rota. Não faça mais isso, porque crianças são anjos de Deus, são anjos que estão aqui na Terra e elas não merecem passar por esse tipo de sofrimento. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos.
Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?